Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções trigonométricas, que são as funções seno e cosseno a princípio, ok? Então a gente vai abordar hoje o gráfico dessas funções e falar um pouco sobre a imagem e domínio dessas funções. Posteriormente a gente vai trabalhar com as outras 4 funções trigonométricas, que são as funções tangente, cotangente, secante e cossecante. A princípio a gente vai considerar aqui a função seno, tá? A função seno. Então, o gráfico, como o gráfico da função, a função seno é uma função real de uma variável real, o gráfico dela a gente vai esboçar no plano cartesiano, tá? Então, subconjunto do R2. O gráfico da função seno é um subconjunto do R2. Portanto, a gente vai esboçar o gráfico no plano cartesiano. Vou datar aqui alguns valores, tá? Vou pegar aqui são os principais. Π sobre 2, π, pegar esses valores para x, 3π sobre 2 e 2π. E os opostos deles, a parte negativa do eixo x. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Quando a gente pega zero, né? O x igual a zero, aí você calcula a função seno. A gente pega x igual a zero, aí calcula o seno de zero. O seno de zero é zero. Então, a gente tem o par ordenado x igual a zero, seno de zero, que pertence ao gráfico da função. Ok? Quando a gente definir o gráfico da função, né? O gráfico da função é formado pelos pares ordenados x e f de x, tá? Onde x pertence ao domínio da função. Ok? E no caso que o zero pertence ao domínio da função, esse par ordenado da forma 0 é f de 0, considerando f de x igual a seno de x, certo? Seno de x. Então, o f de 0 é o seno de 0, que dá o ponto 0, 0. Ok? Então, como esse par ordenado pertence ao gráfico da função, então a origem do plano cartesiano pertence ao gráfico da função. Esse ponto pertence ao gráfico da função, tá? Então, pessoal, esse ponto que é da forma 0 é f de 0, onde o f de 0 é o seno de 0, chamando a função seno de f, tá? Portanto, ele pertence ao gráfico da função. Quando a gente pega assim, você faz para todos, tá? A gente faz esse procedimento para todos esses valores de x que a gente pegou. Considerou aqui, né? São 9, né? Quando o x for π sobre 2, aí calcula o seno de π sobre 2. A gente sabe que o seno de π sobre 2 é 1, tá, pessoal? Então, a gente tem um par ordenado π sobre 2, 1. Quando o x for π sobre 2, a função sendo aplicada nele vai dar 1. Então, tem um par ordenado 0, é π sobre 2 e 1. Aí liga o π sobre 2 para o 1. No caso aqui, 1 está mais ou menos aqui. Porque π sobre 2 é maior do que 1, né? π é aproximadamente 3,14. Quando você divide por 2, vai dar maior do que 1. Tá bem aqui, mais ou menos? Não está bem preciso não, tá, pessoal? Mas é só para ter uma ideia. Pode ser que essa distância seja maior um pouquinho para cá, mas isso não importa, tá? O que importa é que esse comprimento aqui seja menor que isso. Então, ligo o π sobre 2 para 1. Aí, esse ponto pertence ao gráfico da função, que ele é da forma π sobre 2, seno de π sobre 2. Tá?
que é como se fosse π sobre 2, f de π sobre 2. Esse é o gráfico da função. Aí assim faz para os demais. Quando o x for zero, π é o próximo. Calculo o seno de π. O seno de π é zero, tá? Então a gente tem o ponto π seno de π, ou seja, π zero. Então pertence ao gráfico da função. Ligo o π para o zero, né? Tem um ponto π zero. Esse ponto está sobre o eixo x, porque a ordenada dele é zero, né? Então o ponto está aqui, ó. Certo? Nós vamos construir o gráfico da função pegando esses valores e calculando a imagem desses valores pela função seno. X igual ao próximo, x igual a 2π. O seno 2π também é zero. Então a gente tem um ponto 2π zero. Como esse ponto ordenado é zero, então está sobre o x igual a π, o seno de π é zero. Aí tem um ponto 0, π zero, né? Certo? A ordenada é zero, está sobre o eixo x. Ah, esqueci o 3π sobre 2. Ah, já que eu peguei o 2π, tudo bem. Tá? Até achei estranho, mas pegou 2π, o seno 2π é zero, e tem um ponto 2π zero. Certo? A ordenada é zero, então o ponto está sobre o eixo x. Em 2π, né? Aqui. Eu esqueci aqui o 3π sobre 2, mas não importa, tá? Ok? O ponto é 2π zero. A ordenada é zero, então o ponto está sobre o eixo x. Agora a gente vai pegar o x igual a 3π sobre 2. Esse cara aqui, ó. O seno 3π sobre 2 é menos 1. Então a gente liga esse cara por menos 1. Mais ou menos aqui, menos 1. Tá? Vou botar aqui 3π sobre 2. Liga por menos 1. A gente tem um ponto, esse ponto aqui, ó, cujas coordenadas são 3π sobre 2 menos 1. Pronto, agora pega esses valores. Como a gente viu, foi verificado na aula anterior, né, aula passada, a função seno ela é ímpar, né? Então, dá pra gente saber o valor do seno desses quatro caras, sendo que eles, como eles são opostos desses quatro, né? Dá pra saber o seno deles, né? A função seno ela é ímpar, significa dizer que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Por exemplo, o seno de menos π sobre 2 é menos seno de π sobre 2. É como se o menos saísse para fora. Tá? A função seno ela é ímpar. Então, sabendo o seno desses quatro caras, dá para saber o seno desses quatro caras. Só muda o sinal. Tá? O seno de π sobre 2, ó, foi quanto? 1. Então, o seno de menos π sobre 2 vai ser menos 1. Esse menos aqui repete o sinal, tá? O seno de π sobre 2 é 1. Então, o menos seno de π sobre 2 é menos 1. Então, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, quando eu pego x, a função seno tem essa propriedade, né, que era a função ímpar. Quando eu pego x igual a menos π sobre 2, aí calculo o seno de menos π sobre 2, como era ímpar, esse menos vai para fora, aí fica menos seno de π sobre 2 é igual a menos 1. Tá? Então eu ligo menos π sobre 2 com menos 1. Esse ponto pertence ao gráfico da função, né? Cujas coordenadas são menos π sobre 2 e menos 1. Ligo o menos π sobre 2 para o menos 1. Aí tem esse ponto aqui, ó.
certo? Vai ser o gráfico da função. E assim vai, como eu falei anteriormente, o seno desses 4 caras são o oposto do seno desses caras. É o sinal contrário, né? Tá? O seno de π sobre 2 deu 1. O seno de menos π sobre 2 vai dar menos 1. Dá o sinal contrário porque a função seno é ímpar. Da mesma forma, ó, a gente faz o seno de menos π é menos o seno de π. Só que o seno de π, a gente calculou, deu 0. Então o seno de menos π vai ser menos 0. Só que menos 0 é 0. Tá? Quando a gente pega o x igual a π e calcula menos π, né? A gente pega o seno de menos π e calcula o seno de menos π, fica menos o seno de π. É igual a menos 0, que é 0. Menos 0 é 0. O 0 é o único número real que o oposto dele é igual a ele, né? Ele é elemento neutro. Tá? Então, eu ligo o menos π para o 0. O ponto menos π0 tem a ordenada 0. Então, está sobre o eixo x o ponto. Tá aqui. E assim por diante, tá, pessoal? Da mesma forma, calcular o seno desse cara vai ser menos o seno desse. O seno 3π sobre 2 deu menos 1. Então, o seno de menos 3π sobre 2 vai dar mais 1, que é o sinal contrário. Tá? Então, a gente liga o menos 3π sobre 2 para 1. É só fazer a conta lá, certo? Só ligar o menos 3π por 2 para 1. Então, vai ter esse ponto aqui, ó, que pertence ao gráfico da função. E, por fim, o seno de menos 3π sobre 2 é o oposto do seno de 3π sobre 2. É o sinal contrário, né? O seno de menos π sobre 2 é igual a menos o seno de 2π. O seno de menos 2π, estou calculando esse, tá, pessoal? Estou falando desse aqui, mas é isso que eu quero dizer, isso aqui, tá? O seno de menos 2π é igual a menos o seno de 2π. Só que o seno de 2π é 0. Então, o seno de menos 2π é menos 0. Só que menos 0 é 0. Então, a gente vai ligar esse cara aqui para o 0 novamente. Aí você tem um ponto menos 2π, 0. Aí o 0 é a ordenada do ponto. Então, o ponto está sobre o eixo x. Aqui, ó. Eu fiz essas duas contas aqui só para explicar mesmo, mas a gente já poderia obter os valores só usando o fato que a função é ímpar, né? O seno desses 4 caras são iguais a esses caras com sinais contrários, né? Então, ponto, a gente tem, claro que continua aqui, né? Pega mais valores para a direita e para a esquerda, mas até aqui já é o suficiente para a gente fazer os esboços do gráfico da função seno, para ter uma ideia já, tá? Vou pegar outra cor aqui para fazer o esboço. Só fazer isso aqui, ó. Passa por esses pontos aí que a gente marcou de preto, né? Opa! Certo? Então o gráfico da função seno nessa parte de vermelho aí, tem esse comportamento. Aí continua, né? Aqui para mais infinito e aqui para menos infinito, tá? Aí o gráfico da função seno. Vou pegar esses valores para a gente ter uma ideia. Então, temos o gráfico da função seno esboçado. O domínio da função seno é os reais. Quando você projeta, é claro que continua aqui para o infinito e aqui também, tá? Quando você projeta o gráfico da função seno no eixo x, vai dar o eixo x, que é a reta real. Quando você projeta, né? Quando você projeta o gráfico no eixo x, vai dar o próprio eixo x. Então, o domínio da função seno, né? O domínio da função seno é R, é o conjunto dos reais, tá? E a imagem, o conjunto dos valores que a função assume, a imagem
da função seno é a função só assume valores no intervalo de -1 até 1 fechado. Quando você projeta o gráfico da função seno, vai dar o intervalo fechado de -1 até 1. Está oscilando apenas nesse intervalozinho aqui. Ó. A curva está aqui, é o gráfico da função. Ok? Quando você projeta no eixo Y, vai dar só essa partezinha aqui. Ó. Então, a imagem da função seno é o intervalo -1 até 1, fechado. Incluindo -1 e 1, né? A função também assume valor -1 e assume valor 1 também. Tá? Ela não assume valores fora desse intervalo. Portanto, a imagem é esse intervalo. Outra coisa que a gente pode tirar daqui, analisando o gráfico da função, olha só. Se você pegar o gráfico da função daqui para cá apenas, de 0 a 2π, você tem esse formato. Ó. E se você vai analisar o gráfico da função de -2π até a 0, tem esse formato. São formatos iguais. Ó. São formatos iguais. Essa parte aqui é uma cópia dessa. E assim continua, tá? Quando você... Aqui, no caso aqui, a gente anda 2π, né? O comprimento aqui para cá é 2π, o comprimento aqui para cá é 2π também, tá? A cada 2π, o gráfico se repete. 2π, 2π se repete, o comprimento 2π se repete, assim por diante, tanto para a direita como para a esquerda. Tá? A cada 2π o comprimento se repete. Tá, pessoal? Esse comprimento aqui, ó, na reta real, é a diferença. Esse comprimento aqui, você pega o ponto final menos o inicial, que é 0. A distância de 2 pontos na reta é isso, né? Tá? Tu pega o... Ou então você calcula em módulo. Aqui vai dar 2π. É a mesma coisa, tá? Quando você pega o módulo, não importa a diferença, se é o segundo menos o primeiro, ou o primeiro menos o segundo. A diferença de dois números reais, x e y, A e B é A menos B. Tá? A diferença de dois números reais. O comprimento do segmento de reta AB é módulo de A menos B ou B menos A, não importa. Porque sempre vai dar positivo, o módulo é positivo, né? Certo? Então, o comprimento do intervalo 0 a 2π, digamos assim, né? O comprimento desse intervalo aqui, ó, vai ser módulo de 0 menos 2π, que dá menos 2π em módulo, que dá 2π, ou simplesmente 2π você pega o extremo maior menos o extremo menor, que dá 2π. O comprimento de um intervalo da reta é isso, né? É o modo da diferença dos extremos, ou então você pega a diferença dos extremos, sendo que o primeiro extremo é o maior e o segundo é o menor. Vou colocar a modo para dar positivo, né? A gente pega o maior menos o menor para dar positivo, tá? Então esse comprimento aqui é 2π, esse comprimento aqui também é 2π. Só fazer a diferença aqui, 0 menos esse, que vai dar 0 mais 2π, que dá 2π, ou então módulo de menos 2π menos 0, que também vai dar 2π. Então, a cada 2π o gráfico se repete. São cópias, né? Isso aqui é uma cópia disso, e assim por diante. Então, isso quer dizer que a função seno ela é periódica e o período dela é 2π. Porque é justamente pelo motivo que eu falei, que a cada 2π o gráfico se repete. Tá? Então, podemos tirar aqui a função seno é periódica. Ela é periódica. Sim, ela é periódica, mas qual o período dela? 2π. Com período 2π. Porque nós vimos que a cada 2π, né, o gráfico se repete. Então
tanto para a direita como para a esquerda. E aqui continua, tá? Então temos aí essas três informações sobre a função seno. A função trigonométrica seno. O domínio aos reais. Ela só assume valores nesse intervalozinho aqui fechado. A imagem dela é o intervalo fechado menos 1 até 1. E a função seno ela é periódica com período 2π. Isso quer dizer que o gráfico dela se repete, são cópias, né? Cada 2π você tem uma parte do gráfico que é igual, né? Ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre a função cosseno, para obter essas mesmas propriedades. Vocês vão ver que elas apresentam as mesmas informações. O domínio dela é os reais, a imagem é esse intervalo e ela é periódica período 2π. Só que o gráfico dela tem uma pequena diferença, tá? O gráfico dela tem uma pequena diferençazinha. Ok? Elas não são funções iguais, né? Porque elas têm mesmo domínio, mesma imagem. Para duas funções ser iguais, ela tem que ter mesmo domínio, mesma imagem, mesmo gráfico, né? Mesma lei de formação, né? O conjunto dos valores que elas assumem tem que ser os mesmos, tá? Digamos assim. Elas têm mesmo domínio, a gente vai ver, mesma imagem, só que ela não tem, elas não apresentam os mesmos valores, elas não assumem os mesmos valores, tá? Para assumir os mesmos valores, ela teria que ter o mesmo gráfico, mas ela não tem o mesmo gráfico. Se a gente fizer uma translação aqui, ó, se a gente fizer o seguinte, a função cosseno não vai tocar o eixo x na origem, vai tocar aqui nesse ponto, no ponto 0,1, tá? Vamos fazer o esboço do gráfico da função cosseno nesse plano cartesiano, tá? Não no plano, não separadamente, ok? Vou deixar essas informações aqui, aproveitar. Vamos trabalhar com a função cosseno. Eu vou fazer o gráfico da função cosseno aqui, só para fazer uma comparação com o gráfico da função seno, depois eu apago a parte de vermelho, que é o gráfico da função seno. Função cosseno. Vamos lá, mesma coisa, pega x igual a 0, obtém o cosseno de 0, que é 1, tá? Então eu tenho um ponto 0,1. O ponto da forma 0 cosseno de 0, que é como se fosse, chamando aqui f de x de cosseno de x, né? A gente tem o ponto 0, f de 0, que é o ponto 0, seno de 0, f de 0 é seno de 0, que é o ponto 0,1. O seno de 0 deu 1. Esse ponto pertence ao gráfico da função cosseno, porque ele é o ponto da forma x, f de x, com x igual a 0. Nós sabemos, novamente, que todo ponto dessa forma pertence ao gráfico da função f, por causa que a função f é a função cosseno, tá? Então o ponto 0,1 pertence ao gráfico da função f, esse ponto aqui, ó. A abscissa é 0, então o ponto está sobre o eixo y, este pontinho aqui. Aí pega x igual a π sobre 2, x igual a π sobre 2, aí calcula o cosseno de π sobre 2, que dá 0. Aí então a gente liga π sobre 2 para 0, aí tem um coordenado π sobre 2 e 0, certo? Aqui tem um ponto 0,1, que pertence ao gráfico da função, aqui é π sobre 2 e 0. Esse ponto está sobre o eixo x, porque a ordenada é 0. Esse ponto está bem aqui, ó. Ok? Pega x igual a π, o próximo, calcula o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então a gente tem o ponto π, x igual a π, vai para o cosseno de π, que é menos 1.
Então tem um ponto π menos 1. Liga o π para o menos 1. Só ligar o π para o menos 1, tá aqui. Tem esse ponto aqui, ó. Π para o menos 1. X igual a 3π sobre 2. É o próximo. Nós estamos pegando os mesmos valores que a gente pegou para a função seno. X igual a 3π sobre 2 e calculo o cosseno 3π sobre 2. O cosseno 3π sobre 2 é zero também. Então a gente tem um ponto 3π sobre 2 e 0. Esse ponto está sobre o eixo X, tá aqui, ó, porque a ordenada é 0. E x igual a 2π implica que cosseno 2π cosseno 2π a gente sabe que é 1, tá? Cosseno 2π é 1. Então a gente tem o ponto 2π, 1. Ligo 2π para 1. 2π liga para 1. Então esse ponto pertence ao gráfico da função cosseno. Tá. Ok? Então, só que a gente sabe que a função cosseno ela é par. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então, quando a gente quiser calcular o cosseno de menos π sobre 2, por exemplo, a gente pega x igual a menos π sobre 2, né? X igual a menos π sobre 2. Quando a gente pega x igual a menos π sobre 2 e quer calcular o cosseno em menos π sobre 2, como a função cosseno ela é par, isso aqui é igual ao cosseno de π sobre 2. Tanto faz o cosseno de menos x como o cosseno de x. Pode eliminar o sinal, né, do argumento do cosseno. Só que o cosseno de π sobre 2 é 0. Então a gente liga o menos π sobre 2 por 0. Caso o ponto está aqui, ó, que a ordenada é 0. Você usa o fato da função ser par. Desculpa, é par, isso. E o cosseno desses 4 valores resulta do resultado do cosseno dos valores anteriores, que são os opostos dele, né? Quando eu pego x igual a menos π, o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então a gente vai ligar o menos π para menos 1 também. Certo? Quando a gente pega x igual a menos π, o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. Só que o cosseno de π é menos 1. Então a gente vai ligar o menos π para menos 1. A gente obtém o ponto, outro ponto que pertence ao gráfico da função. Menos π para menos 1. O cosseno de menos 3π sobre 2 é igual ao cosseno de 3π sobre 2. Só que o cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então a gente liga o menos 3π sobre 2 por 0. A gente tem o par ordenado menos 3π sobre 2, 0, que pertence ao gráfico da função cosseno. E esse ponto está sobre o eixo x, que a ordenada é 0. E por último, o cosseno de menos 2π é igual a cosseno de 2π. Só que o cosseno de 2π é 1. Então a gente liga esse cara para 1. Certo? Aqui, para 1. E obtém o ponto, o par ordenado, menos 2π e 1. Aqui, esse ponto é o gráfico da função. Agora a gente pega e traça o gráfico da função cosseno, esse ponto que a gente pegou. Aqui, ó. A parte de azul, vou tirar esses caras aqui, é o gráfico da função cosseno. Vou tirar essas linhas imaginárias aqui só para não confundir com o gráfico. Claro, como o gráfico da função cosseno é diferente do gráfico da função seno, tá? Os valores da função a soma são diferentes. Tá? O de vermelho é o gráfico da função seno, o de azul é o gráfico da função cosseno. Certo?
É como se você transladasse aqui, ó, uma unidade para, por exemplo, para a direita. Quando você translada o grafo da função seno uma unidade para a esquerda, por exemplo, você puxar uma unidade, né, mexer uma unidade, esse ponto aqui vem para cá, ó. Esse aqui vem para cá, certo? Aí, se vocês analisarem bem, o grafo da função cosseno é uma translação de uma unidade, né, por uma unidade da função seno. Você translada o grafo da função seno uma unidade para a esquerda e obtém o grafo da função cosseno, certo? Eles são diferentes apenas por uma translação, digamos assim, tá? O formato deles são iguais, é o mesmo formato, ó. Mas eles têm o mesmo formato, mas são diferentes apenas por uma translação, tá? Essas funções não assumem os mesmos valores. Está aqui, ó. Por exemplo, o seno de 0 é 0, a gente viu, o cosseno de 0 já é 1, né? Então, temos aí o grafo da função cosseno. Essa parte azul aí, tá, pessoal? Eu fiz aqui só para fazer esse comentário. Certo? O grafo da função cosseno. O grafo da função seno toca a origem, né? Já o grafo da função cosseno não toca a origem, como eu comentei. Aí o grafo da função cosseno. O domínio da função cosseno também é os reais, quando você projeta o grafo da função cosseno no eixo x. É claro que continua aqui com o infinito aqui também, né? Vai dar o eixo x, quando você projeta no eixo x, vai dar o eixo x, que é a reta real, né? Então o grafo da função cosseno é os reais. A imagem da função cosseno também é o intervalo menos 1 até 1. Quando você projeta, que é 1, tá? Que é 1. E aqui é, desculpa, aqui é menos 1. Certo? E aqui é 1. Quando você projeta o grafo da função cosseno no eixo y, vai dar esse intervalozinho aqui, ó. Também, como fizemos no grafo da função seno. Então a função só assume valores nesse intervalo, tá? A imagem é exatamente ele. A função cosseno é periódica, também tem período 2π, ó. Daqui para cá, o mesmo argumento, daqui para cá é 2π. O gráfico tem esse formato. Daqui para cá também é 2π. O comprimento daqui para cá, esse segmento de reta tem comprimento 2π, né? Esse segmento de reta tem comprimento 2π, tá? Essa parte do gráfico é igual a essa, né? Ou seja, a cada 2π o gráfico se repete, né? São cópias, né? Comprimento 2π, o gráfico é igual a essa parte aqui, ó. Também comprimento 2π, certo? É igualzinho, né? Então a função é periódica, porque no sentido de repetir o gráfico da função, né, a cada intervalo, né? Cada intervalo de comprimento 2π, o gráfico da função se repete, né? E o período 2π, porque exatamente o gráfico se repete a cada intervalozinho de comprimento 2π, tá? Então é bem parecido, né? Em termos de essas características nesse sentido, né? Ambas são periódicas, têm o mesmo período, ambas têm o mesmo domínio, ambas têm a mesma imagem, certo? Os gráficos, os formatos delas, os gráficos das funções seno e cosseno apresentam formatos semelhantes, né? Só não são os mesmos, né? Como a gente viu, tá? Uma é a translação do outro, né? Diferem um pouco por translação, certo? Então é isso, pessoal. Eu queria falar para vocês, acrescentar o que a gente viu da aula anterior, com aquelas identidades trigonométricas que a gente conseguiu, envolvendo as funções seno e cosseno. Queria acrescentar essa parte aqui, tá? Falar um pouco dessas funções trigonométricas seno e cosseno nesse sentido.
ok? E vamos dar continuidade agora ao restante das funções trigonométricas. A função abreviação de função tangente, tá? A função tangente, tá? Abreviação de função tangente dada por tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, chama-se função tangente. Ok, pessoal? Essa função aqui, ó, abreviação TG, dada dessa forma aqui, o seno sobre o cosseno, é chamada de função tangente. Então a tangente é exatamente o quociente das funções seno e tangente, seno e cosseno. Ok? O domínio da função tangente é o seguinte, é o seguinte conjunto, tá? É o conjunto de todos os x reais, tais que o denominador não pode zerar, tá? Essa função só está definida nos x reais, tais que o denominador zero, o cosseno é zero, tá? O ser quociente, né? Então o domínio dela são todos reais que não zera o denominador, certo? Só que o cosseno de x zera em π sobre 2 mais kπ com k percorrendo inteiros, tá? O cosseno de x é zero para todo x na forma de π sobre 2 mais kπ com k sendo um inteiro qualquer, tá? Então a gente tira esses caras. São os caras que não pertencem ao domínio da função tangente. Todos os x da forma π sobre 2 mais kn com kπ, com k pertencente aos inteiros, vai zerar o denominador, portanto não pertence ao domínio da função. Então a gente tem que tirar eles, tá? Então, o domínio da função tangente é o conjunto de todos os x reais, tais que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence aos inteiros. Aqui eu fechei o conjunto aqui, tá? Que não teve espaço aqui. Então, essa função tangente só está definida nos reais, exceto esses caras aqui, ó. Para qualquer k que você pegar inteiro, tá? E você obter a soma π sobre 2 mais kπ, esse cara aqui não vai pertencer ao domínio da função, porque vai zerar o denominador. E zerar o denominador não está bem definido o denominador, ou não está bem definido a fração, tá? Ok? Então, temos aí a definição da função tangente, que é o quociente das funções seno e cosseno, e o domínio da função tangente. O gráfico. Vou falar um pouco sobre o gráfico. O gráfico da função tangente. Você tira os caras, né, que pertencem ao domínio, tem que tirar. São esses caras dessa forma aqui, π sobre 2 mais kπ. Certo? O eixo x. Aqui o eixo y. Tira os caras que zera. Tá? Tá aqui o π sobre 2
O π sobre 2 zero cosseno, então não faz parte do domínio da função. Π sobre 2, traça uma reta aqui vertical, né? A reta vertical x igual a π sobre 2, só uma linha imaginária mesmo. O próximo é π. O próximo é 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno é zero. Tá? Então, passo uma linha imaginária. Tira esse cara, né? Não pertence ao domínio da função. Passo uma linha imaginária aqui, essa reta x igual a 3π sobre 2. Porque o 3π sobre 2 não pertence ao domínio da função, porque zero é o denominador. E agora o 2π. A mesma coisa a gente vai para os caras opostos deles no eixo, a parte negativa do x. Né? 3, aqui menos π sobre 2, vai zerar também, né? O cosseno zero também nele. Traça a reta vertical x igual a menos π sobre 2, só de forma imaginária mesmo, tá? O menos π, menos 3π sobre 2, zero também, o cosseno zero é menos 3π sobre 2, então traça a linha imaginária na reta, como se fosse a reta x igual a menos 3π sobre 2. E por último, menos 2π. A tangente de zero, é zero. Quando a gente pega x igual a zero, a tangente de zero, por definição, a tangente de zero é o seno de zero sobre o cosseno de zero. A tangente de x é o seno sobre o cosseno de x. No caso particular, x igual a zero, a tangente de zero é seno de zero sobre o cosseno de zero. O cosseno de zero é zero, o seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Isso que vai dar zero. Então a gente tem o ponto 0, tangente de 0. Ou seja, a gente tem o ponto 0, 0. Que a tangente de 0 é 0. E esse ponto pertence ao gráfico da função. Que é um ponto da forma x, f de x, né? Com x igual a 0. No caso aqui, f é a tangente, tá? Basta chamar aqui f de x igual a tangente de x. Aí tem um ponto 0, f de 0. Só que o f de 0 é a tangente de 0. E a tangente de 0 é 0. Então a gente tem a origem do plano cartesiano. O zero vai no zero. Então a origem pertence ao gráfico da função. Certo? Ok. O gráfico da função tangente passa pela origem do plano cartesiano. Esse cara não pertence ao domínio da função, π sobre 2, que zero é o denominador, né? Mas o π pertence, que não zero é o denominador. Quando a gente pega x igual a π, calcula a tangente de π, vai dar o seno de π sobre o cosseno de π. O seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1. Então vai dar 0. Então a gente liga o π para o 0. A gente tem o coordenado π0, que é exatamente esse, é o ponto aqui, né, sobre o eixo x. A coordenada é 0, né? Então tem x igual a π. X igual a π, tangente de π é 0. Então tem um ponto π0. Que está sobre o x porque a coordenada é 0. 3π sobre 2 não pertence ao domínio da função, porque 0 é o denominador, e 2π pertence. Aí calcula, pega x igual a 2π, né? Pega x igual a 2π, calcula a tangente de 2π, mesma coisa, que é o seno de 2π sobre o cosseno de 2π. O seno de 2π é 0, o cosseno de 2π é 1. O cosseno de 2π é 1. Então vai dar 0, né? 0 por 1 é 0. Então liga o 2π a 0. A gente tem o coordenado 2π 0. Que é esse ponto aqui, né? Pertence ao gráfico da função. A coordenada é 0, o ponto está sobre o eixo x. Tá? Agora vamos pegar esses 3 valores, esses 4
esse e esse, né? Que esse não pertence ao gráfico da função, nem esse. Que 0 não pertence ao domínio da função, tá? Menos π sobre 2 e nem menos 3π sobre 2, porque 0 é o denominador. Aí falta só pegar o menos π e o menos π e o menos 2π. Calcular a tangente nesses dois. Ok? Quando a gente pega x igual a menos π, calcular a tangente de menos π, por definição vai ser o seno de menos π sobre o cosseno de menos π. A função seno ela é ímpar, então isso aqui é menos o seno de π, a função cosseno ela é par, cosseno de menos π é igual a cosseno de π. Certo? A função seno é ímpar, então o sinal sai para fora. A função cosseno é par, então tira o sinal, mesma coisa. Aí fica menos o seno de π é 0, fica menos 0 sobre o cosseno de π é menos 1. Então isso aqui vai dar 0. 0 sobre 1 é 0. Então a gente liga o menos π por 0. Então o ponto é isso aqui. Está sobre o eixo x porque a ordenada é 0. Por fim, calculo a tangente desse. A tangente desse é o seno desse sobre o cosseno desse. Isso também vai dar 0, tá, pessoal? Nem precisava pegar esse cara aqui, não. Já tá bom. Quem teria que traçar a outra, nem precisa pegar esse cara aqui, não. Até aqui tá bom, tá? Porque se eu botar o ponto aqui, tem que pegar a outra imaginária. Mas até aqui tá bom. Já dá pra perceber já. Tá? Não precisa pegar esses valores aí, não. Aí como é que é o gráfico da função? É só isso aqui, ó. O gráfico da função pra gente é isso aqui, ó. Toca esse ponto, né? Aí continua aqui, né? Ó. Passa outra, assim, você vai traçando as retas verticais, né? De azul. Nos caras em que não pertence ao domínio da função, né? Que são infinitos, né? Que são infinitos, K aqui, né? Os inteiros é um conjunto infinito. Então, essa função, ela não está definida para infinitos números, tá? Reais. Então, o gráfico aí vai se repetir, né? Essa parte vermelha. Então, observe que o formato, né, é igual, né? Esse, daqui para cá, quando você pega daqui para cá, por exemplo, ó, você tem um gráfico da função nesse formato aqui. Daqui para cá é o mesmo formato, ó. Aqui para cá também. Ou seja, a função cossetangente ela é periódica. Né? O gráfico dela vai sempre se repetir. Ó. Essa parte aqui é uma cópia disso, são iguais, né? A cada intervalozinho desse, ó, que comprimentos iguais, né? O comprimento desse intervalo é igual ao comprimento desse, igual ao comprimento desse. A cada intervalozinho de comprimento, isso aqui, ó, que a gente vai calcular agora, tá? O gráfico da função se repete. Então a função é periódica e o período dela é exatamente o comprimento desse intervalo, que é igual ao comprimento desse, que é igual ao comprimento desse. Embaixo eu coloco o comprimento de um deles, já que são iguais. Tá? Certo? Tá aí o gráfico da função tangente. Vou pegar aqui, ó, o comprimento desse intervalo, já que é igual ao comprimento desse, igual ao comprimento desse. O comprimento do intervalo de menos π sobre 2 é π sobre 2. Basta pegar o maior, que é π sobre 2, subtrair com o menor, que é menos π sobre 2. A distância entre dois números reais, né? O comprimento de um intervalo na reta real é exatamente a distância de dois números reais, né? Certo? Em outras formas a gente pode escrever assim, ó. A distância de A, B reais é igual módulo de A menos B. Ou então, se o B for maior do que A, pode ser simplesmente B menos A. Mesma coisa aqui, calcular a distância de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Você pega o maior menos o menor. O maior menos o menor. Comprimento desse intervalozinho aqui, né? Certo?
Então, vai ser π sobre 2, menos com menos dá mais. Denominadores iguais, repete o denominador. Soma π com π, 2π, cancela 2 com 2 dá π. Então, o comprimento de cada um desses intervalos em que o gráfico da função se repete é π. Então, o período é π. A função tangente é periódica e o período é π. Tá? A função tangente é periódica com período π, diferentemente do período das funções seno e cosseno, né? Que também são periódicas. O período lá é 2π, né? Das funções seno e cosseno. Já aqui da função tangente é π. O domínio já determina o domínio da função, né? Aquele conjunto lá, né? Aquele conjunto dos reais, tirando os caras que fizeram o cosseno. Tirando os caras da forma π sobre 2 mais kπ com k inteiro, né? A imagem... Exatamente, quando você projeta o gráfico da função tangente no eixo x, só não vai entrar esses caras aqui, ó. Quando você projeta, por exemplo, essa parte do gráfico aqui, do x, não vai entrar esse nem esse. Aí quando você projeta essa parte, nem vai entrar esse nem esse. Quando você projeta o gráfico da função tangente no x, vai dar todos os reais, exceto esses caras aqui, ó. E assim continua. Você vai sempre tirando. Certo? Então, justamente aquele conjunto que a gente fez anteriormente, né, que foi apagado. Já a imagem, então o domínio aqui da função tangente é diferente do domínio da função seno e cosseno, né? O domínio da função seno e cosseno é os reais. Já aqui não é a reta toda. Tá? A imagem da função tangente é os reais. Quando você projeta o gráfico da função tangente no eixo y, vai dar todo o eixo y. Basta projetar um só, né? Você projetou esse gráfico aqui, vai dar o eixo y. Os demais também vai dar o eixo y. Tá? Quando você projeta essa parte aqui do gráfico, vai dar o eixo y, que é a reta real. Então, ela assume todos os valores reais. Diferentemente das funções seno e cosseno, que a imagem é só um intervalo fechado de -1 até 1. Certo? Então, temos aí olha como é bastante diferente, né? Essas três funções, seno, cosseno e tangente, são periódicas, têm períodos diferentes, né? Seno e cosseno têm períodos iguais, mas o período delas duas é diferente do período da função tangente, que é π. Os gráficos são diferentes, né, das três, embora o gráfico da função seno tenha um formato semelhante ao gráfico da função cosseno, né? Os domínios... O domínio das funções seno e cosseno são diferentes do domínio dessa função tangente, assim como também a imagem. Tá? Uma função para outra. A função seno e cosseno, eu já comentei, pessoal, repetidamente, né? São muito parecidas, né? Mesmo domínio, mesma imagem, mesmo período. Já quando você compara com a função tangente, já é totalmente diferente, né? Domínios diferentes, imagens diferentes, né? Períodos diferentes, certo? Então, temos aí um pouco do estudo da função tangente, as principais características, né? E, por fim, pessoal, para encerrar a aula, está um pouco longo, né? Um pouco longa essa aula, as funções a anotação para a função cotangente, secante e cossecante dadas por a cotangente de x
é o contrário da função tangente, vai ser o cosseno sobre o seno. A função secante de x é 1 sobre cosseno de x, e a função cossecante, bom, tem livro que coloca 2s, tá? A função colocar 2s também. A função cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Essas funções, tá? Dadas por cotangente de x igual a cosseno sobre o seno, secante 1 sobre cosseno e cossecante 1 sobre o seno, chamam-se são chamadas respectivamente por, essa aqui é função tangente, cotangente, função secante, e a última, por isso que eu falo respectivamente, a última é essa aqui, né? Cossecante, função cossecante, né? Faltou aqui, função aqui, função cossecante, certo? Então, a função cotangente é definida como os cosseno sobre o seno. Já a função tangente que a gente viu anteriormente é o seno sobre o cosseno, que é o contrário, né? A função secante é 1 sobre o cosseno e a função cossecante é 1 sobre o seno. Observe que essas quatro funções que a gente estudou agora, tangente, cotangente, secante e cossecante, são definidas em termos das funções trigonométricas seno e cosseno. Ok? Aí pessoal, a gente vai parar por aqui em termos de gráfico, tá pessoal? Dá para esboçar o gráfico delas, mas aí fica de exercício para vocês, tá? Dá uma pesquisada no gráfico delas, ok pessoal? O que a gente poderia falar aqui é de domínio, de imagem, né? Somente de domínio, mas eu vou deixar aqui um exercício. O exercício é determinar o domínio dessas três funções. O exercício é determine o domínio, tá? Das funções todo livro de trigonometria tem, também na internet também tem, tá? Tanto o domínio como a imagem, o gráfico de ambas, determina o domínio das funções cotangente, secante e cossecante, tá? O domínio da função cotangente é o conjunto de todos os reais tais que x reais tais que o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, o seno de x tem que ser diferente de zero, que é o denominador de uma fração, tá? E o x, aí você olha onde o x zero, né? Certo? São todos os caras da forma NP, né? Com N inteiro. Aí só dá uma verificada nisso aí, tá pessoal? O domínio da função secante é o conjunto de todos os x reais tais que o cosseno de x é diferente de zero. Só que exatamente o que a gente viu no domínio da função cotangente. O domínio da função secante é igual ao domínio da função tangente. Tá? O cosseno de x tem que ser diferente de zero lá, né? E aqui, como o denominador é igual ao denominador daqui, ó,
o domínio da função cossecante é igual o domínio da função cotangente. Porque em ambos os casos o domínio delas duas são todos reais, x reais, tais com o denominador diferente de zero. Só que o denominador é exatamente o seno, em ambos os casos. E como o denominador é cosseno, tanto para secante como tangente, né, que foi a função que a gente estudou anteriormente, os domínios delas são iguais. Então basta determinar o domínio da função tangente já foi encontrado, então a gente já tem o domínio da função secante. E para encontrar o domínio dessas duas, basta encontrar o domínio de uma delas. O controle de uma delas tem o domínio da outra, porque são iguais. Tá? Aí dá uma olhadinha também, tanto em livros, né, tem aquela coleção Fundamentos de Matemática Elementar, que tem um volume, que não lembro qual, se é volume 2, 3, 4, mas fala sobre trigonometria, que tem falando tudo sobre as funções trigonométricas, inclusive domínio, imagem, os gráficos delas, de ambas, né? Tem uns conceitos mais bem precisos lá, tá? E todos, identidades trigonométricas, tá bem completo esse livro. Assim também como na internet a gente encontra, né? Se pesquisar o gráfico da função trigonométrica vai aparecer todos, domínio, imagem, quais são as funções periódicas e quais o período das que são, né? Certo? Então a gente encerra por aqui, pessoal. Essa parte de funções trigonométricas fica nessa atividade e também fica de atividade vocês dar uma estudadinha nessas três funções. Ok? Obrigado e bons estudos, pessoal. Qualquer coisa, manda dúvida por e-mail marcos_alexandrelima@hotmail.com, tá? E na próxima aula a gente vai ver operações com funções. E vou deixar alguns exercícios também para vocês treinarem. Obrigado.